da lesão que tirou o Neymar da Copa. Quem não tem o lance fresquinho na memória da joelhada do Zúñiga nas costas do craque brasileiro, hein? Pois é, a lesão sofrida na terceira vértebra pôs fim ao sonho de Neymar de disputar o jogo de ontem, né, da semifinal. Mas será que se ele tivesse em campo o resultado teria sido outro? Essa é uma incógnita, né, gente? Porque afinal o esquema tático já estava definido e mostrou pra gente que não serviu de nada, né? Bom, para falar da lesão em si e não do que poderia ter acontecido no jogo de ontem, é que o Comunidade convidou o fisioterapeuta Marcelo Rui, que atua em 2 times aqui da cidade. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no Comunidade de hoje, para falar aí depois dessa ressaca de gols que a gente sofreu da Alemanha, né? Dessa derrota que vai ser inesquecível, porque afinal de contas em 100 anos de história do futebol brasileiro, uma derrota de 7-1 é de amargar, né, Marcelo? Pois é, boa tarde a todos. Falando sobre o jogo em si, é uma decepção total para toda a nossa nação, né? Sentimos a tristeza não só como torcedores, né? E também por lidar com atletas e sabemos o peso que tem para o atleta esse resultado. E a gente fica muito triste com isso e decepcionado também. Sem dúvida. Bom, por falar em peso para o atleta, a pergunta que não quer calar é: será que os jogadores sentiram tanto assim a falta do Neymar ontem em campo, Marcelo? Particularmente, eu acho que sim. A gente ouviu falar o tempo inteiro que a Copa era do Neymar, todas as estratégias foram voltadas para o Neymar, e eu acho que a falta dele fez muita diferença. Além da do Thiago Silva também, né? Não podemos esquecer que a nossa marcação dependia muito do Thiago Silva. É verdade. Bom, a gente vai rever o momento, já que a gente vai falar da lesão que tirou o Neymar da Copa, a gente vai rever esse momento pelas imagens. A nossa produção separou aquele lance, olha lá, no momento em que o Zúñiga dá a joelhada nas costas do Neymar. Eu queria que você começasse falando pra gente, Marcelo, nessa velocidade aí, quanto mais ou menos de sobrecarga equivale uma joelhada dessa? Olha, a velocidade constatada por alguns especialistas na área de biomecânica, relataram em torno de 18 km por hora o trauma. Seria mais ou menos equivalente a cair de uma altura de 3 a 4 metros de altura, só para a gente ter noção do que foi o trauma. Que infelizmente foi um trauma bem direto e pegou bem em cima da coluna, a parte lateral da coluna, que é chamado processo transverso. E por isso todo esse acometimento, toda essa gravidade dessa lesão. Agora, vamos falar então propriamente da lesão, né? Uma lesão na região lombar, ela em média, Marcelo, leva quanto tempo de recuperação, hein? Olha, é muito difícil às vezes expressar isso porque depende muito da gravidade dessa lesão. Veja bem, para a gente entender o que melhora no paciente, nós precisamos primeiro analisar o que causou o resultado final. Teve a fratura, em que ponto essa fratura está, se ela está no mesmo alinhamento, no mesmo nível da continuidade óssea, se ela tem um afastamento disso, tanto acima ou abaixo, ou afastamento longitudinal, porque isso vai determinar a cicatrização óssea. Pelos exames que foram demonstrados pelo Neymar, pela tomografia, acredita-se que em torno de 3 a 4 semanas seja cicatrizado e em 45 dias esteja de volta a atividades físicas normais. A gente tem algumas imagens aí que você separou pra gente, né? Sim, tem umas imagens aí. Produção, por favor, coloca no ar, para a gente entender um pouco melhor. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o que é a coluna lombar? Então, vamos lá. 2 imagens. A da esquerda, né? Uma imagem da coluna por inteiro. A da direita, a parte vermelha, que seria a coluna cervical, onde vai unir o crânio com a coluna. A parte amarela são as torácicas e a parte verde são a lombar. Ou seja, a parte vermelha são 12 vértebras. A parte vermelha, são 7 vértebras, a amarela são 12, que são as torácicas, e a lombar são 5 vértebras. Então, se a gente contar da primeira parte verde, de cima para baixo, a gente contamos a primeira, a segunda, a terceira. Aquela é a lombar 3, ou seja, a L3. Essa que o Neymar fraturou. Tá? Nas próximas imagens, vamos ficar mais específico aí, para a gente entender. Vamos mostrar então, pessoal. A gente vai dar sequência nos slides das imagens, para que a gente possa entender melhor. Vamos lá. Aí está o momento do trauma,
e à direita a vértebra que foi fraturada. Podemos passar a próxima imagem. Vamos para mais um slide. E tá aí, essa é a fratura que o Neymar teve. Então, como a gente mesmo citou aqui, se a gente observar na imagem, essa tomografia inclusive é do Neymar. Está uma imagem, uma fratura próxima, não tem distância óssea. Então isso leva a uma calcificação, uma regeneração mais rápida. Então, devido a essa imagem mostra bem qual seria a gravidade do Neymar. Se afastasse mais, demoraria mais tempo. Se aproximasse mais rápido. O que de repente poderia ter acontecido aí que seria indicado uma cirurgia no caso? Bom, um afastamento dessa vértebra, desse osso, dessa quantidade óssea, um pouco maior, acima de 3 milímetros. Ou um desnivelamento dessa fratura, ou seja, se a gente observar ali, está na mesma linha óssea, mesma continuidade, na horizontal. Se de repente tivesse mais alto, ou mais baixo, ou torcido, então é isso que vai determinar a cirurgia ou não. Agora, Marcelo, fala pra gente, é possível uma lesão como essa do Neymar deixar sequelas? E quais os tipos de sequelas? Bom, igual a do Neymar, muito raro deixar sequelas. Uma lesão que tivesse um espaço maior, mais grave, de repente traria uma lesão de dor contínua. O grande risco seria se tivesse uma fratura, só que em outra parte dessa vértebra, que seria ali no processo espinhoso, que poderia de repente comprimir a medula ou não. Né? Aí sim teria sequelas a longo prazo ou definida, né? Pois eu ia justamente te perguntar isso. A gente sabe que a lesão foi na terceira vértebra, né? Se tivesse sido um pouco acima ou um pouco abaixo, qual seria a consequência, Marcelo? Bom, veja bem, como eu te falei, tudo depende da gravidade e do grau dessa lesão, certo? Se fosse uma lesão acima ou abaixo, da mesma intensidade que a do Neymar, os acometimentos, o futuro dele seria o mesmo, certo? Tanto calcificação, pré-calcificação e a fisioterapia. No caso, se uma lesão mais grave, quanto maior o nível, maior o aumento dessa lesão, né? Maior a gravidade dessa lesão. Mas no caso do Neymar seria a mesma consequência, seria o mesmo prognóstico. Bom, o tratamento, no caso indicado, é repouso absoluto, como o que ele já está fazendo. Nessas 2 a 3 primeiras semanas, repouso absoluto, com estabilização, com colete, né, tóraco-lombar, para realmente que não haja movimentação sobre essa vértebra. Veja bem, existe a fratura e se ele ficar movimentando, pode realmente agravar essa fratura. Eu ia justamente também te perguntar isso. Uma vértebra já lesionada, ela tem maior probabilidade de ser mais frágil, principalmente para um esportista? Ou seja, deixa o jogador mais suscetível? Bom, após a calcificação, não. Durante esse processo de calcificação, sim. Tem estudos que relatam que o osso nunca quebra no mesmo lugar, porque a calcificação num corpo, ainda mais de um atleta, lembrando que é um atleta, é muito maior e muito melhor que um cidadão comum. Então, provavelmente não. Menos mal, né? Menos mal. Menos mal. Felizmente, então, essa lesão que aconteceu, que tirou o Neymar da Copa, ela não foi tão grave quanto se imaginava, né, Marcelo? Que bom, isso foi um ótimo resultado, porque a gente tem um tabu da coluna, né? Quando fala tem uma lesão de coluna, todo mundo já pensa em lesões medulares. E nesse caso, graças a Deus, não acometeu a medula. Então, isso nos dá um prognóstico muito mais tranquilo aí. Tá certo. Então, olha, queria agradecer a tua participação no programa de hoje, do Comunidade. Obrigada por trazer aí as suas explicações pra gente entender um pouquinho melhor como é que foi essa lesão que o Neymar, o craque da nossa seleção, né, sofreu e que, infelizmente, acabou tirando ele da semifinal. Talvez, se ele tivesse jogado, o resultado poderia ter sido outro. Talvez não seria diferente, a gente não sabe, né, Marcelo? Agora, só mesmo na próxima Copa do Mundo. Eu agradeço. Para esperar o Neymar em campo. Eu agradeço pela participação e vamos engolir essa derrota e transformar em motivação, né, em mudança. Todo mundo sabe que a gente precisa de mudança. E agradeço pelo convite e fico à disposição de vocês sempre. Obrigada mais uma vez.